A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos hoje trabalhando no livro de Provérbios. Hoje vamos para o capítulo 15, do verso 15 ao 20. Depois vamos terminar com a história de Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 10. Onde o tema é Deus quer servo nivelado. Por que eu coloquei esse tema? Porque provérbio a gente lê é algo sempre orientando, com frases repetitivas. Todos os capítulos têm frase repetitiva do tolo, do sábio. Para quê? Para a gente ficar nivelados. Para a gente entender o que é servir a Deus de verdade. O que quer dizer? Qual é a definição de nivelada ou nivelado? Alguém que é igualado, equiparado ou colocado no mesmo nível que o outro. Esse outro é o soberano, que é o Senhor. Esse outro é Jesus, que quer que a gente melhore, não regrida. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho dificuldade em servir a Deus e ver as pessoas servindo de qualquer jeito. Com brincadeira, com disse-me-disse, com zombaria, com anarquia, com mentira, com falsidade, com calúnia. Ou você é ou não é. O mundo está difícil, as pessoas estão atrás só de poder e outras coisas. A gente tem que fazer a diferença para que a gente ganhe almas para Cristo. Não é tempo de brincar. Não é tempo de agir dizendo que é crente sem ser. Não é tempo de estar na igreja só fazendo propaganda enganosa. Não é tempo de vestir uma camisa do Evangelho, onde na verdade de dentro para fora não glorifica o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus quer pessoas niveladas. Deus procurou tantas pessoas erradas na Bíblia, mas mudaram. Mas entenderam o que era o Evangelho. O Evangelho não é vestir uma roupa composta e dizer eu sou crente, eu faço a diferença. O Evangelho é fazer a diferença em tudo, de dentro para fora. O Evangelho é a gente ter amor pela palavra de Deus. É a gente lutar, aconselhar seus filhos, sua família na direção do Senhor. Se a gente não está perto da família, vocês não querem saber da gente, mas a gente ora. Mas a gente faz nossa parte de joelho. Mas você que está diretamente com sua família, não perca a oportunidade de apresentar Jesus. Mas apresente com o seu dia a dia, com o seu caráter. Não tem evangelho, não tem pregação melhor do que uma transformação. E isso a gente vê na palavra. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lucas 15, a partir do 15 até o 20. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. O que é um banquete contínuo? É um banquete constante, todos os dias. Esse banquete é quando a gente serve a Jesus. Esse banquete é mesmo na dor, na tristeza, mas vai melhorar. Hoje está ruim, mas amanhã vai passar. Hoje está difícil, estou desempregada, mas amanhã Deus vai abrir a porta. É assim que Deus quer. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Ter uma vida boa, farta, é maravilhoso. Ter uma casa boa é excelente. Agora, tudo isso com inquietação, com guerra, com traição, com mentira, onde é que Deus está nisso? Mas diz que melhor é um pouco com o temor do Senhor. Com o temor do Senhor, tanto faz ter pouco como muito. A gente chega longe. Porque temendo ao Senhor, foge da aparência do mal, foge do pecado. E Jesus ali vai ajudando. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, onde ele e com ele o ódio. Ele quer dizer assim, melhor é uma comida mais simples, uma feira mais simples, do que onde há grandes alimentações, grandes festas, grande poderio, e tem ódio, tem vida, tem guerra, tem traição. O pouco com Deus, as pessoas humildes, mas onde há respeito, onde há integridade, Deus está ali. Tanto faz a casa do rico como a casa do pobre para o Senhor morar.
mas precisa a gente mudar de dentro para fora. Precisa a gente querer ser transformado. Precisa a gente querer entender, a ficar no nível que o Senhor quer, nivelado para a glória de Deus. O homem iracundo é um homem louco, suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Nabal era um louco, depois de 10 dias Deus matou. Enquanto isso, Barnabé apaziguava. Barnabé apazigou. Barnabé, entre ele, Paulo e João Marcos, né? Barnabé estava ali, procurando mais a calma, a prudência. Prova tanto que ele deixou Paulo, porque sabia que Paulo estava mais maduro na fé, e foi embora com João Marcos. Por quê? Porque Paulo estava cobrando muito. Porque João Marcos era um jovem, não estava amadurecido ainda na obra para ficar firme como Paulo queria. Mas tem que ter aquele mais duro, tem que ter aquele apaziguador, né? Então, Paulo era aquele homem, se ensina ou não. Barnabé era apaziguador. Mas todos dois na direção do Senhor. Agora, louco não. Louco era Nabal. E o louco Deus destrói. Mas o longânimo apazigua muita coisa, né? O longânimo, ele ora. Onde há guerra que ele sabe que não tem como aconselhar e mudar, ele ora, ele fecha a boca. Se ele sabe que naquele momento, aqueles dois lados está difícil, ele foge da aparência do mal. Ele não fica tentando, sabe, fazer aquele arrumadinho. Não, fulano tem que estar aqui, vamos estar em comunhão. Comunhão é uma coisa e falta de respeito é outra. Existem momentos que não tem como estar junto. Existem momentos que é melhor a gente um orar pelo outro e cada um no seu lugar. Porque existem momentos que as situações são trágicas, são tristes. Mas a Bíblia diz fugir da aparência do mal. O apaziguador, ele apazigua aconselhando. Ele apazigua orando. Ele apazigua mostrando a palavra de Deus. O caminho do preguiçoso é cercado de espinho. Mas a vereda do justo é bem aplanada. Por quê? Porque o justo, ele é plano, ele é justo, ele é sincero. O tema é: Deus quer servos nivelados. O nível tem tudo a ver com aplanado. Uma coisa nivelada é uma coisa aplanada. O caminho do preguiçoso é cercado de espinho, porque ele não trabalha. Ele se preocupa com a vida dos outros e se aproveitar dos outros, né? Mas a vereda do justo é aplanada, de verdade, de sinceridade, de integridade e de trabalho. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Infelizmente, né? O filho sábio, ele é uma coroa na sua casa. Mas quando ele passa a desprezar é porque ele acha que está certo, cai no pecado como filho pródigo, e as consequências é comer comida com os porcos. Aqui em Lucas 19, veja, do 1 ao 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus ia passando, né? Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos príncipe dos publicanos, e era rico. Veja que Zaqueu era rico. Tem gente que diz que rico não entra no reino do céu. É melhor ler mais a Bíblia. E Jesus ia passando ali. Mas Jesus sabia que Zaqueu ia estar ali. E Jesus foi ali de propósito. Porque enquanto a gente ora, Jesus está passeando na nossa casa, no meio da nossa família. Você pode ter um filho do outro lado do mundo. Fica orando e clamando, porque Jesus está aí contigo e está lá. Ele é Deus de perto e de longe. Jeremias 23, 23. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu ficou curioso. Ele não era dos servos, mas ele teve uma atitude brilhante. Ele subiu numa figueira para ver aquele grande homem que fazia milagre passar. Afinal de contas, falavam muito de Jesus. Mas por que Jesus se passou ali? Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus conhece o coração de muitos. Aqueles que Jesus abençoa é porque ele conhece o coração. Muitos ficam sofrendo e não chegam onde sonha, porque Jesus também conhece o coração. Quando Jesus chegou àquele lugar,
olhando para cima, viu-se e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Se ninguém estava orando e Jesus chegou lá e disse: desce, Zaqueu, que eu vou para tua casa hoje. Imagina eu e você orando por uma luta, pelo sonho, por uma vitória, pela família. Ele está trabalhando e está passeando nossos sonhos. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Claro, todo mundo julgava Zaqueu. Olha que alegria para Zaqueu. Porque Deus, Jesus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, vê a gente por fora, e Jesus vê por dentro. Glória a Deus. Vendo dito isto, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? O povo começou a julgar, né? Afinal de contas, por que Jesus entrou ali? Ele era pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, quer dizer, 4 vezes. Deus sabia, Jesus, o Filho de Deus, sabia que Zaqueu ia se arrepender. Jesus não apontou, Jesus não criticou. Só a chegada de Jesus dizia: olha, Zaqueu, eu estou aqui porque eu te amo. Zaqueu entendeu que precisava de mudança. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Está vendo que ele não faz exceção de pessoa? Muitos estão na igreja há anos e não muda. Muitos estão fazendo a obra há anos, de qualquer jeito, mas não muda. A presença de Jesus, sem julgamento nenhum, Zaqueu mudou. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus chegou ali, imediatamente Zaqueu entendeu o quanto ele era pecador e disse ao próprio Jesus que ia dar ao povo 4 vezes mais. Por quê? Porque ele disse que ele era sugador de impostos, ele cobrava impostos injustamente. Jesus não condenou. Jesus chegou e Zaqueu simplesmente foi nivelado pela graça de Deus. Alcançou Zaqueu e ele entendeu que precisava mudar. Então, o que eu quero dizer com esse tema? Deus quer servo nivelado. Porque a presença de Deus mudou Zaqueu. Vamos mudar. Vamos melhorar. Vamos ser transformados de dentro para fora, não de aparência. Porque ninguém engana o Senhor. O homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração. Lembre-se que Jesus só chegou e Zaqueu se entregou a ele. Zaqueu foi nivelado pela presença do Todo-Poderoso. Zaqueu reconheceu o seu pecado e ele mesmo disse, sem Jesus perguntar nada, que ia dar 4 vezes mais às pessoas. Por quê? Porque a presença do Senhor muda. Se eu estou há anos na casa de Deus e não mudo, tem alguma coisa errada. Estou fazendo a obra, estou fazendo sacrifício de dor. Eu preciso mudar. Eu preciso estar, mais nivelado diante do Senhor, para que as bênçãos me alcancem. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.